Criptomoedas. Talvez você nunca tenha me ouvido falar sobre criptomoedas, mas a verdade é que eu invisto desde 2017. Tenho um treinamento de criptomoedas, tenho mais de 10 turmas desse treinamento e por isso eu venho aqui conversar com você um pouquinho, te mostrar indicadores para você conseguir entender se ainda há potencial de rentabilidade no Bitcoin, se faz sentido você investir agora, se faz sentido você aumentar a exposição, no curto prazo, o que talvez possa acontecer, será que abre uma janela de oportunidade, será que é melhor entrar agora? Tudo sobre isso. Por quê? Porque aconteceu um movimento de grande monta. Que movimento é esse? A aprovação por parte da SEC, CVM americana, dos pedidos, 11 pedidos de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, agora de verdade. A gente vê a lista aqui, diversas grandes gestoras, né? A Grayscale, a BlackRock, a Invesco, Hashdex, Fidelity, a ARK e várias outras. A gente tem aqui, inclusive, tem os tickers, os códigos de negociação. E isso foi aprovado oficialmente ontem à noite, né? E por que tem esse parênteses agora de verdade, né? Justamente porque anteontem supostamente hackearam o Twitter, o novo X, e tweetaram ou xizaram, não sei qual é que é o termo novo para usar lá no Twitter, deve ser tweetaram ainda. Fizeram um tweet por parte da SEC dizendo que já tinha sido aprovado anteontem, só que aí o preço disparou e logo despencou por conta justamente dessa acusação por parte da SEC dizendo, não fomos nós, fomos hackeados, né? E aí teve aprovação efetivamente ontem, o preço disparou, voltou, abriu-se a negociação na Bolsa de Valores americana desses ETFs. O que aconteceu? Com o aval dos Estados Unidos a fundos de Bitcoin, 1,4 bilhão de dólares é negociado em 45 minutos. E a moeda saltou 6,7%. Esse movimento que a gente viu acontecer, agora despencou de novo a partir das 3 da tarde e começa a voltar a valorizar. E sim, é uma grande especulação, é uma grande volatilidade tudo isso aqui que está acontecendo, tá? Aqui tá, se você não conhece, nunca vou falar, e até duvida talvez, aqui está o treinamento Cripto Segura, certo? O curso Cripto Segura, como investir em criptomoedas com segurança máxima, tem os módulos. E em setembro eu divulguei um bônus extra, minha carteira cripto para 2024, mandamos por e-mail para todos os alunos ativos do curso Cripto Segura. E mostrando, né? A gente estava com preço um pouco mais baixo do que hoje, mostrando que mais ou menos a metade do preço atual, que eu estava dobrando minha exposição a criptomoedas e nesse bônus aqui eu mostro exatamente qual que é a minha configuração, quanto por cento em cada criptoativo e tudo mais, tá? Inclusive, periodicamente, durante as quedas, a gente mandou e-mails, aqui é o retrato de um dos e-mails da nossa plataforma de e-mails, um dos e-mails mostrando, a cripto caindo 60%, decidi revelar o que eu estou fazendo, mostrando aqui meu histórico de compra e venda, o que eu estava comprando, por quê, qual a data, aproveitando o quê, qual era a minha visão e tudo mais, tá? Então, diante da minha experiência nesse mercado, já se vão aí, estamos no 7º ano de investimento, vou mostrar para você o que na minha visão está acontecendo no mercado, até onde isso pode chegar, será que vale a pena investir agora, o que a gente deve ver no curto prazo, longo prazo, gatilhos de valorização e tudo mais. Se você tem interesse em ter pelo menos uma pequena parte do seu patrimônio nisso, não recomendo que seja uma grande parte, obviamente, mas se você tem interesse, esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Então vamos lá, vamos olhar indicadores partes por parte, tá? Alguns desses indicadores, ou melhor, alguns dos indicadores que eu mostrei naquele bônus, que é exclusivo dos meus alunos, vou compartilhar aqui com você, inclusive. Então vamos lá, mostrei na minha tela o primeiro indicador, tá? É o múltiplo de Mayer. O que nos diz o múltiplo de Mayer? O múltiplo de Mayer, ele compara o preço atual do Bitcoin, tá? E por que a gente vai olhar para o Bitcoin e não olhar para o mercado geral de criptoativos? Porque o Bitcoin é a grande referência, né? Se o Bitcoin valoriza, em geral, os outros criptoativos, as altcoins valorizam junto, certo? Se ele desvaloriza, aí tem outras coisas que a gente pode analisar que é mais profundo, dominância e tudo mais, mas aí é uma outra esfera. Eu quero mostrar primeiro para você a oportunidade no Bitcoin, depois você pensa em outros projetos. Mas o fato é que esse múltiplo de Mayer, ele compara o preço atual do Bitcoin com o preço médio dos últimos 200 dias, certo? Então, o que acontece? A gente está olhando aqui o movimento de preço do Bitcoin em uma escala logarítmica, cuidado, tá? Porque aqui ó, o espaço que a gente vê, o espaço gráfico entre 1 e 10 é o mesmo espaço gráfico entre 10 e 100. Então cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Aqui foi uma pequena quedinha, não foi não, saiu de 60 mil dólares quase para menos de 20 mil dólares. Né? Mas parece pouco por conta da escala logarítmica. Mas o que acontece? Né? A gente tem aqui uma legenda e nessa legenda a gente vê que quando a gente tem essa barra vermelha, significa que o preço atual do Bitcoin está muito acima do preço médio dos últimos 200 períodos. E por conta disso é normal haver uma correção. Né? Como a gente não tem indicadores fundamentalistas para analisar criptoativos, a gente precisa dar uma olhada em indicadores gráficos. Né? A gente vê que, quem respeitou
esse múltiplo de Mayer, viu depois uma grande queda acontecendo. Quando a gente tem essa barrinha verde, a gente vê que é um bom momento de compra, um bom momento de exposição. Quem comprou aqui se deu muito bem, viu o seu patrimônio multiplicar por várias vezes. Quando chegou aqui no vermelho, logo adiante tivemos uma grande queda. Quem pegou no verde, logo tivemos uma grande alta. Aqui, ó, não vai aparecer, mas tivemos uma barrinha vermelha que indicou venda aqui, tá? Lá em 2017. Quem respeitou, viu, poxa, vendeu bem, que depois teve uma queda de 80%. Quem comprou aqui, você percebe que tem uma assertividade bastante grande desse indicador. E onde nós estamos agora, né? Em setembro, ali, que foi justamente quando eu mandei, eu divulguei esse bônus extra para os meus alunos, a gente estava com essas barras verdes. Agora tivemos uma valorização bem expressiva dela para cá, saímos de 25, 26 mil dólares para quase 50 mil dólares, então praticamente dobrou, mas estamos aqui num múltiplo de Mayer de 1,42, nada muito expressivo, nada muito grande quanto em momentos onde a gente teve as quedas, né? Aqui é o múltiplo de Mayer 2,35, aqui o múltiplo de Mayer chegou a 3 praticamente, 2,963, então digamos que nós estamos no meio do caminho, e entendendo que quanto mais o Bitcoin continuar nessa faixa aqui, se ele continuar lateralizado, esse múltiplo de Mayer vai caindo, né? Por quê? Porque a comparação do preço total com o preço médio dos últimos 200 dias. Então, se a gente tem o preço atual estacionado, cada vez quanto mais tempo passa, o múltiplo de Mayer vai caindo e abrindo uma janela de oportunidade maior. Seria como se fosse um respiro depois de uma corrida, né? Essas são as lateralizações que a gente vê com o passar do tempo. Outro indicador que vai fazer bem mais sentido do que o múltiplo de Mayer, que é apenas uma análise gráfica, a gente está contando um pouquinho com estatística, mas não com indicadores muito sólidos. Aqui a gente vê um indicador mais sólido. Aqui a gente vê um indicador com um pouco mais de fundamento, que é o MVRV. O que é o MVRV? É o Market Value to Realize Value. O que é isso? O valor de mercado, Market Value, e Realize Value basicamente é o preço de negociação, seria o preço médio de compra dos bitcoins. Então, basicamente, é a comparação entre o preço atual, qual é o valor de mercado hoje do Bitcoin, tá? Hoje o valor de mercado está na faixa de 860 bilhões de dólares, tá? Em comparação com o que está nessa linha, que basicamente é a linha preta, o preço atual, né? E essa linha azul é o preço médio de compra dos investidores como um todo. Né? Então a gente vê que com o passar do tempo, olha que interessante, esse preço que está na linha preta, ele circunda essa linha azul, que basicamente é o preço médio dos investidores. A gente vê que dificilmente a gente vê esse preço médio dos investidores caindo, né? O que é um indicativo de que quem tem essa visão de longo prazo para o Bitcoin, pelo menos no passado fez bastante sentido. Então a gente vai para cima dessa linha preta, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, né? E foi um grande momento de exposição ali no ano passado, porque a gente veio para baixo novamente dessa linha azul e agora viemos um pouco para cima, né? E a gente vê aqui, e nessa linha laranja a gente consegue ver com muito mais amplitude esse MVRV, né? A gente vê que em todos os momentos de pico de preço do Bitcoin, a gente estava com esse MVRV muito alto. Esse MVRV aqui na faixa dos 6, tem o Z-Score ali que você pode ver na tela, né? 6,96. Aqui a gente bateu em 7,61. Aqui a gente bateu em 7,27. Aqui nesse momento de topo a gente bateu em 6,7. Aqui, neste momento, a gente bateu em 6,67. Então nós estamos abaixo de 2 ainda, certo? Então temos uma longa jornada possível de valorização. Pelo menos triplicar isso daqui para que a gente chegue no mesmo patamar, por exemplo, do último pico, certo? Então, anota isso. Temos que pelo menos triplicar o preço, talvez chegar a uns 150 mil dólares, para a gente ver efetivamente esse MVRV numa faixa de venda, numa faixa de pico. Então, aqui a gente já consegue sentir um cheirinho do potencial que tem pela frente, certo? Tem um outro indicador que a gente pode usar, que é o Bitcoin Rainbow Chart, que basicamente é o arco-íris do Bitcoin, que basicamente é o que você viu aqui, que eu estava mostrando nesse exato momento lá em setembro. Olha como a gente estava mais embaixo aqui, a gente estava nessa zona aqui, ó, de buy, compra, essa é a descrição dessa cor, né? E hoje a gente está no topo da zona de acumulação, mas na próxima faixa a gente ainda está barato, depois a gente passa a segurar. Mas o que acontece? Isso aqui é basicamente uma projeção logarítmica que mostra o que aconteceu em toda a história do Bitcoin, né? A gente tem um evento chamado halving ou halving, se você quiser aportuguesar ou falar em inglês, que basicamente é a quebra da recompensa
dos mineradores. Ou seja, quanto mais o tempo passa, menos os mineradores ganham, menos bitcoins os mineradores ganham por emprestar essa energia computacional que sustenta todo esse sistema, né? Lá no início, a gente tinha uma recompensa de 50 bitcoins a cada bloco minerado. Depois do primeiro halving, a gente viu essa recompensa cair para 25. Depois do segundo halving, a gente viu essa recompensa cair para 12,5. Depois, a gente viu essa recompensa cair para 6,25. Correto? 6,25. Isso. E agora a gente vai ver cair para, se eu não fiz a conta errada aqui, 3,125. Certo? Então, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125. Se eu não estou enganado. Então, só vai fazer sentido isso continuar existindo se o preço subir, né? Porque se os mineradores eles vão receber cada vez menos bitcoins, o que vai acontecer? O preço tem que se valorizar para que essa atividade se mantenha de pé, senão se torna desvantajoso, né? Então é por isso que depois de todo momento de halving, a gente vê um grande boom e o estouro da bolha. Um grande boom e o estouro da bolha. Um grande boom e o estouro da bolha. E nós temos o halving calculado para mais ou menos daqui a 100 dias, um pouco menos do que isso. Ele está calculado mais ou menos por dia 6 de abril de 2024. E é natural que a gente veja, olha que interessante, vamos dar uma analisada nisso, né? É natural que a gente veja, ó, antes de acontecer o halving, uma grande valorização e uma desvalorização, depois acontece o halving e pô, história. Uma grande valorização, temos uma desvalorização, daí vem o halving, pum, história. Uma grande valorização, depois uma desvalorização, vem o halving, pum, história. E aqui a gente teve uma grande valorização, falta essa grande desvalorização para nos dar um momento melhor de entrada agora. Não quer dizer que em nenhum momento da história esteve bom para entrada. Pelo contrário, mandei vários e-mails para os meus alunos, bônus extra e tudo mais. Mas eu acredito, e claro, ninguém tem controle sobre isso, eu não tenho nenhum fundamento de grande monta que me diga que vai ter uma correção, tá? Então acredito, como eu mostrei aqui, né? Temos que triplicar de preço para a gente, mantendo o mesmo preço médio de compra dos investidores, o que é difícil acontecer, temos que pelo menos triplicar, né? Para a gente vir para o MVRV convidativo para venda. Né? Sendo que é normal a gente ter que ter valorizações maiores, multiplicações maiores. Né? Por quê? À medida que mais investidores vão entrando, esse preço médio de compra ele vai subindo. Né? Você pode ver aqui, ó, o preço médio de compra era 380, 320 e agora já está em 438. Então ele vai subindo e esse MVRV vai caindo. Então temos que multiplicar ainda por umas boas vezes para que estejamos num cenário aqui, ó, de venda. Né? Você pode ver aqui as legendas de cada cor, nessa escala logarítmica, e estamos na fase de acumulação. É ainda para comprar. Na próxima fase aqui, ó, seria ainda para comprar. Então, digamos que chegue a 50 mil, 65 mil dólares, aqui mais ou menos, que seria o topo dessa faixa aqui, ó, ainda é um cenário de compra. Tá? Ainda é um cenário de compra. E normalmente o que a gente vê depois dos halvings? A gente vê o preço ultrapassando o topo anterior. O preço ultrapassando o topo anterior. O preço ultrapassando o topo anterior. E é natural que a gente veja esse preço ultrapassando o topo anterior. Sendo pessimista, na minha visão, ó, se continuar, obviamente, essa não tem garantia aqui, se continuar essa progressão, né, a gente teria potencial para bater aí uns 200 mil dólares com tranquilidade. Então seria mais um pouquinho do que quadruplicar os preços de hoje por esse modelo. E tem um modelo muito mais arrojado, mas que funcionou com o passar do tempo, que é o Stock to Flow. O Stock to Flow, ele nos mostra aqui, claro, com volatilidade, mas essa aqui é uma outra projeção logarítmica, tá? O Bitcoin ele circunda essa faixa aqui, que ela é criada e cada vez tem uma intensidade, uma inclinação menor, né, com base na diminuição da escassez na diminuição da emissão de novos Bitcoins e no aumento da escassez do Bitcoin. E a gente vê que realmente circunda essa linha vermelha aqui, e se a gente pegar o topo dessa linha vermelha, está na faixa de 450 mil dólares, certo? Seria para fim do ano que vem. Será que isso pode acontecer? Isso é uma multiplicação por 10 vezes. Não considero provável, né? Muito embora esse mercado não seja nada provável, nada, mas completamente possível. Tivemos aqui, você pode ver uma queda maior no preço do Bitcoin em relação às outras vezes, se a gente comparar com a linha vermelha, muito por conta de aumento nas taxas de juros pelo mundo. O Bitcoin nunca tinha experimentado isso.
né? E agora a gente já vem recuperando, mas ainda estamos abaixo do que seria, digamos assim, um preço justo por essa linha logarítmica, tá? E ainda estamos em um momento de oportunidade. Aqui a gente vê uma escala, momento onde já começa a ficar um pouco mais caro, aqui é oportunidade, mais caro, oportunidade, ainda estamos na oportunidade de comprar Bitcoin. Então, por conta de todos esses fatores, eu ainda acredito que é um bom momento de compra, um bom momento de acumulação. Acredito, eu pessoalmente, que a gente tem uma alta aqui muito expressiva, se a gente for ver aqui nas últimas semanas, tá? Então acredito que sim, eu acredito que a gente tem uma correção aqui antes da chegada do halving, tá? Talvez até os 35, 30 mil dólares, não sei, mas talvez um pouco menos. 35 aqui seria 32, seria um patamar bem legal. Mas eu acredito que é um bom momento de compra, um bom momento de acumulação para quem não tem nada. E você pode deixar um caixinha aguardando novas quedas para que você possa comprar com um volume maior. Mas para quem entende um pouquinho como funciona esse mercado, assimetria, grande potencial de ganho, um risco de perda que é limitado a 100%, mas o potencial de ganho é muito maior, uma pequena fração do seu patrimônio, acredito que possa ser interessante. E me diz uma coisa, tá? Faz quase um ano que eu não lanço uma turma do meu curso Cripto Segura, para quem não é meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta. E eu quero saber, e sabe por que eu parei de lançar novas turmas? Porque o interesse caiu justamente no melhor momento de compra. Mas não adianta aqui eu gravar um vídeo para pouca gente vir assistir. Eu notei que desde o fim de 2022 até mais ou menos ali o início de 2023, as visualizações de vídeos com tema cripto, Bitcoin, eram baixíssimas, caiu muito. Então eu parei, né? Basicamente, se não tem demanda, por que eu vou prover oferta? Não faz sentido, o mercado é regido por oferta e demanda. Então eu quero saber de você. Você quer que eu fale mais sobre criptomoedas, sobre criptoativos? Se sim, manda aqui embaixo nos comentários. Quero que você fale mais sobre Bitcoin. Ou quero que você fale mais sobre altcoins. Ou quero que você fale mais sobre o mercado cripto em geral. Manda um comentário aqui embaixo para eu saber. E se você gostaria de... Quem sabe, não sei, não estou prometendo isso aqui, tá? Mas quem sabe eu faço uma promoção para uma nova turma do curso Cripto Segura só para quem tiver num grupo no WhatsApp. Então, aqui embaixo tem um link para um grupo no WhatsApp. Toca nesse link do grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Talvez você fique lá, eu só vou mandar conteúdos. Talvez eu lance lá uma oferta com um descontaço para quem entrar agora para aproveitar a sua oportunidade no curso Cripto Segura para você aprender do absoluto zero como investir em criptomoedas com o nível máximo de segurança existente, tá? Se você tem interesse, entra nesse grupo. Se você não tem interesse em entrar no treinamento, né, não entra, tá tudo bem, tá? Talvez a gente mande só conteúdo, talvez a gente mande alguma oferta com uma condição especial. Vamos ver o interesse de vocês, me digam nos comentários e quem tiver interesse, entre no grupo pelo link que está aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo que eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.